futebol, pensando agora, tem a vantagem de não saber o final, o futebol sai derrotado de campo. A orquestra também sai? A orquestra, o Boccaccio, eu não gostaria de falar da orquestra, mas sim, nós já saímos derrotados de campo com as vaias e tudo mais. Eu já participei de vaias homéricas, graças a Deus nunca foram para mim, direcionados ao meu trabalho. Mas no trabalho que eu participava, por exemplo, ópera é um espetáculo que tem várias possibilidades de leitura. Então, alguns diretores de cena gostam de atualizar a história da ópera, colocar em outro período, e nem sempre o público concorda com essa leitura, e nem sempre essa leitura é uma leitura feliz. Então, eu já participei de ópera que teve uma leitura moderna e que ao final dela foi uma vaia homérica. E aí? Homérica. Eu acho que está certo, eu acho que o público tem que se expressar. E eu acho que é importante para a gente repensar. Tanto o aplauso, se ele é um aplauso mais frio, se ele é um aplauso muito caloroso, se é uma vaia, tudo isso nos faz refletir sobre o nosso trabalho. E aí eu concordo com alguns técnicos de futebol, onde uma derrota às vezes vale mais do que algumas vitórias. Porque na derrota você pode aprender. O Spalla é o primeiro violino de uma orquestra, não é isso? E também é quem transmite as orientações do maestro. De modo geral, e muito mais, né? Ele define arcadas, ele é um cara, ele seria o segundo maior líder da orquestra. Quem deveria ser o Spalla da seleção brasileira? Hoje? Hoje. A gente não tem. O Brasil não tem Spalla hoje. O Brasil tem... Não seria o Neymar. Não, de forma alguma, de forma alguma. Como não seria o Ronaldinho Gaúcho, que foi para mim um dos maiores gênios da bola. Puxa vida, o que o Ronaldinho Gaúcho jogou, fala no Barcelona, o que era o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona é um absurdo. Mas ele não era o Spalla. O Spalla seria o capitão? O Spalla seria muito mais para um capitão. Mas o Spalla é uma pessoa que tem que organizar o time. Na hora que deu problema, ele tem que assumir uma responsabilidade. Sabe, foi o Didi que botou a bola embaixo do braço e caminhou até o centro e falou assim, nós vamos virar esse jogo? Esse é um Spalla. Seria o Gerson. O Gerson, sabe? E como foi, por exemplo, o Sócrates foi um Spalla. Sócrates, naquela seleção, vamos falar, né? Sobravam Spallas ali. O Zico é um Spalla, foi um Spalla. Nós tivemos um Rivaldo. O Rivaldo era um Spalla. Era uma pessoa que pegava a bola e conseguia realmente ver o jogo e entender a jogada e ser generoso para distribuir uma bola para o Ronaldinho Gaúcho, para o Ronaldo Fenômeno, sabe? Para armar o time. O Spalla tem que ser aquela pessoa que o técnico arma o time de futebol, mas quando vai lá no calor do jogo, ser aquela pessoa com a cabeça fria para falar, opa, a gente vai por esse caminho, chamar o time em torno dele para continuar liderando, né? Porque o técnico de futebol não tem essa vantagem que o maestro tem. Nós entramos em campo. As óperas alemãs tratam de histórias de amor e que terminam em final feliz, tá certo? Algumas. Isso. O 7-1 em seu estado, Minas Gerais, o que você sentiu? Eu senti tristeza, como todo mundo. Mas, Boccaccio, eu sinceramente, eu não sou uma pessoa que acha que perdeu de 5, perdeu de 7. Perdeu, não vai perder do mesmo jeito. Foi uma situação muito atípica ali, muito atípica. E entra um lado emocional que ele é quase que incontrolável. E aquele 7-1, eu acho que a orquestra, a seleção brasileira, ela entrou, ela totalmente... Desafinou. Totalmente. E ela, na verdade, ela desistiu. E a Alemanha não desistiu. E o resultado foi somente uma consequência dessa desistência contra um time que não havia desistido. E eu acho que a Alemanha foi extremamente honesta em fazer os 7 gols. Porque falando assim, a gente está levando vocês a sério. Nós estamos levando vocês a sério. Né? Eu acho que a seleção brasileira é que não levou o jogo a sério. Então a vergonha é dos jogadores, deles. E aí eu falo dos jogadores mesmo, não de mim ou de você como brasileiro ou torcedor da seleção brasileira. Não tem que ter vergonha de nada. Né? Aqueles jogadores que estavam em campo, sim, aqueles deveriam sentir vergonha
da postura que eles adotaram. É como começar um concerto e acontecer algum problema, e desafina uma vez, ou desafina duas, ou desencontra mais uma terceira, e eu simplesmente parar de reger, ou conduzir o concerto como se, agora já foi tudo errado. E não foi tudo errado. Tudo pode ser consertado. Você já esteve em orquestras na Itália, Bulgária, Hungria, Portugal e Argentina, entre outras, né? O futebol brasileiro precisa de regentes de fora? Eu não vejo problema nenhum em você receber uma pessoa de outro país em qualquer área. Em qualquer área. E acho que como no futebol da mesma forma, no esporte da mesma forma, a gente está com o Leal jogando vôlei agora, o Leal é cubano, se nacionalizou brasileiro, um grande jogador de vôlei, né? Então ter uma pessoa dessa dentro de uma seleção é maravilhoso. E mesmo que não seja dessa forma, como o Flamengo agora está importando o técnico, é uma forma de tentar, é uma nova visão, é uma nova forma de enxergar o futebol. Se vai dar certo ou não vai dar certo, isso só o tempo vai poder dizer. O seu Atlético tem jogadores de fora Muito, também. aliás, acho que o Brasil inteiro, né? Acho que qual time na Série A que não tem jogador estrangeiro? É muito raro. Mas o Atlético sempre teve. Tivemos o Ortiz, que foi na minha adolescência que eu vi jogando, o Prato agora, que foi excelente. A gente tem sempre grandes jogadores.